Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde. Eu, professor Maurício, estou aqui novamente para nós darmos continuidade ao nosso estudo das grandezas proporcionais. Na última aula nós vimos as grandezas diretamente proporcionais e nesta aula nós veremos as grandezas inversamente proporcionais. Nós vimos que duas grandezas são diretamente proporcionais à medida que a sua variação ocorra de forma proporcional, né? Ou seja, à medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma razão. À medida que uma grandeza diminui, a outra grandeza também diminui na mesma razão. Ou seja, não basta que uma grandeza aumente e a outra aumente para ser diretamente proporcional, ou que uma grandeza diminua e a outra também diminua. Elas têm que irem no mesmo sentido e de forma proporcional, ok? Ou seja, à medida que uma aumenta, a outra também aumenta proporcionalmente. Ou seja, se uma grandeza dobra, a outra também dobra. Se uma grandeza triplica, a outra também triplica. Se uma grandeza cai pela metade, a outra também tem que cair pela metade, ok? Então, o que nós vamos ver agora são as grandezas inversamente proporcionais. Então, para dizermos que duas grandezas são inversamente proporcionais, não é suficiente que uma aumente enquanto a outra diminui. É também necessário que esta relação se verifique na mesma proporção. Sendo assim, duas grandezas x e y são inversamente proporcionais se a relação entre elas é dado por... Esta equação aqui, você percebe que o x e o y sendo duas grandezas, o produto das duas grandezas tem que ser igual a uma constante. E essa constante é chamada de constante de proporcionalidade. Nós percebemos o quê? Partindo desta equação, x vezes y igual a k, se nós isolarmos o x e passar o y para o lado de cá, nós temos que o x é igual a k dividido por y. Se nós isolarmos o y do lado de cá, nós temos que o y é igual a k dividido por x. Através dessas duas relações, nós podemos verificar se duas grandezas são inversamente proporcionais, ok? Então nós faremos alguns exemplos, alguns exercícios para que vocês verifiquem essa situação. Então vamos lá. O primeiro exemplo que nós vamos estudar é esse aqui, ó. Esse aqui é o primeiro exemplo que nós vamos estudar, tá bom? O primeiro exemplo diz o seguinte: um percurso foi feito de 3 formas diferentes, como mostra a tabela. Então, de bicicleta, a uma velocidade de 15 km por hora, se gastou 120 horas. De moto, a uma velocidade de 30 km por hora, se gastou 60 horas, ok? De carro, a uma velocidade de 60 km por hora, se gastou 30 horas. Vamos estabelecer a seguinte relação. De 15 para 30, aconteceu o quê? De 15 para 30, esse valor dobrou, não foi isso? Só que se você verificar de 120 para 60, esse valor dividiu por 2, né? Então, à medida que este valor multiplicou por 2, este valor, ou seja, essa grandeza, dividiu por 2. Então, ocorreu aí duas grandezas inversamente proporcionais. Como que eu verifico isso? Da seguinte maneira. Então eu vou montar a proporção, a razão. 15 está para 30, assim como, ao invés de eu fazer 120 dividido por 60, ou 120 está para 60, eu vou inverter, ou seja, 60 está para 120. E agora eu vou multiplicar em cruz. 30 vezes 60 dá 1.800. E 15 vezes 120 também dá 1.800. Então eu percebo que 1.800 é igual a 1.800. Então eu tenho uma proporção, ou seja, a igualdade entre duas razões. Uma outra maneira de eu verificar isso é fazer o seguinte. Se eu pegar o 15 dividido por 30, vai dar 1 sobre 2.
Se eu pegar o 60 dividido por 120, também vai dar 1 sobre 2. Ou seja, 1 meio é igual a 1 meio. Ok? Então perceba, à medida que essa grandeza multiplicou por 2, essa grandeza dividiu por 2. Ok? Vamos ver uma outra relação entre a bicicleta e o carro. Quando a velocidade da bicicleta era 15 km por hora, o tempo era 120. De carro, aumentou a velocidade em relação à bicicleta de 15 para 60. Então, o que aconteceu daqui para cá? Multiplicou por 4. E o que aconteceu daqui para cá? Dividiu por 4, né? Ou seja, à medida que uma grandeza multiplicou por 4, a outra grandeza dividiu por 4. Como que nós podemos verificar isso? Fazer o seguinte, então 15 está para 60, assim como, vamos inverter isso aqui, ao invés de fazer 120 por 30, nós vamos fazer 30 por 120, ou seja, 30 está para 120. Então 15 está para 60, assim como 30 está para 120. Multiplicando isso aqui em cruz, eu tenho que 60 vezes 30 dá 1.800, e 15 vezes 120 também dá 1.800. Ou seja, eu verifiquei que as grandezas são proporcionais, inversamente proporcionais. Uma outra forma é dividindo. 15 dividido por 60 vai dar 1 sobre 4. E 30 dividido por 120 também dá 1 sobre 4. Ok? Então eu tenho duas grandezas inversamente proporcionais. Ok? Belezinha? Então vamos fazer um outro exemplo, um outro exercício. O outro exercício que nós faremos é esse aqui, ó. Esse exercício diz o seguinte. Um automóvel está a uma velocidade de 50 km por hora e gasta 2 horas para chegar a seu destino. Esse mesmo automóvel gastaria quantas horas se estivesse a 75 km por hora e a 100 km por hora? Então observe a tabela. A 50 km por hora ele demorou 2 horas. Quantas horas demorará aumentando a velocidade para 75 km por hora? Então eu vou colocar um X aqui, ó, tá bom? Quantas horas se eu aumentar a velocidade? Quando você aumenta a velocidade, o que ocorre com o tempo? Diminui. Então, temos que determinar o valor do x para que essas grandezas sejam inversamente proporcionais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. 50 está para 75, assim como, ao invés de eu fazer 2 está para x, eu vou fazer x está para 2. Por quê? Porque à medida que esta grandeza aumenta, esta grandeza tem que diminuir, ok? Então, por isso que eu inverto. Então, daqui para cá aumentou, daqui para cá tem que diminuir. Quando isso ocorre, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta proporcionalmente, a outra diminui também proporcionalmente, ok? Então, eu vou determinar em quantas horas o automóvel demora quanto tempo esse automóvel demora para fazer esse percurso a 75 km por hora. Então vamos lá. O que eu faço aqui? Eu multiplico em cruz. Então 75 vezes x dá 75x. E 2 vezes 50 dá 100. Então eu tenho que o x é 100 dividido por 75. Ok? Como que eu faço a partir daí? Se eu simplificar o 100 e o 75 por 25, eu tenho 4 sobre 3, ou seja, 4 terços de hora. Então vamos lá. Vamos fazer uma regrinha de 3 simples. Se uma hora são 60 minutos, 4 terços de hora são quantos minutos? X minutos, ok? O que eu faço? Regrinha de 3. Multiplico em cruz. 1 vezes x dá x. E 4 terços vezes 60. 4 terços vezes 60. Como que eu faço multiplicação de frações? Completo aqui embaixo com 1 inteiro, tá? E multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. 4 vezes 60, 240. 3 vezes 1, 3. 240 dividido por 3 dá 80
minutos, ou 1h20 minutos, ok? Beleza? Então é isso aí. Então, a 75 km por hora se demora 1h20 minutos, beleza? Então, eu determinei aqui o valor do x. O que eu vou fazer agora? Eu quero saber quanto tempo demora se eu diminuir a velocidade de 50 para 10. Ó, então aqui, quando eu aumentei a velocidade, diminuiu o tempo. Quando eu diminuo a velocidade, o que tem que acontecer com o tempo? Tem que aumentar, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui de y. Então, se eu vou fazer 50 está para 10, certo? O que aconteceu de 50 para 10? Dividiu por 5. Então, significa que se eu diminuir a velocidade, o tempo vai aumentar. Se aqui dividiu por 5, aqui tem que multiplicar por 5. É isso? Então, consequentemente, você vai já de cara determinar que o y vale 10. O que eu vou fazer para determinar? Eu vou inverter. Eu vou fazer y está para 2. Então, eu tenho que 10 vezes y é 10y, ok? E 50 vezes 2 dá 100. Então, y é igual a 100 dividido por 10. Eu tenho que o y é igual a 10. 10 o quê? 10 horas. Ou seja, se uma grandeza dividiu por 5, inversamente proporcional, a outra tem que multiplicar por 5. Ok? É isso aí, pessoal. Espero que todos vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima. Obrigado por tudo e muito rock and roll. Yeah!